um vídeo especial hoje para compartilhar com vocês uma operação de 15 mil reais. Não é todo dia que se faz 15 mil reais no Forex, né? Ainda mais para uma recém-convertida de binárias para Forex. Vamos lá, turma! Quero compartilhar com vocês aqui o racional dessa operação que foi assim, tão simples, que me pagou 15 mil reais, mas foi assim, lindo e uma análise tão simples que eu quero compartilhar com vocês, porque eu já mencionei algumas vezes lá no meu Instagram. Eu sempre tive um pezinho no Forex, inclusive, não vou contar aqui, mas na minha trajetória eu comecei operando B3, mini índice e mini dólar. Depois fui para binárias, fui para o Forex e esse ano de 2026 resolvi focar 100% nas minhas operações de Forex. Resolvi sair da zona de conforto, né? Faz parte. E aí, gente, eu comecei a pesquisar mais, agregar mais conhecimento na base que eu já tenho, que é a análise gráfica. Eu aprendi price action puro. Hoje eu utilizo alguns indicadores, mas eu aprendi análise gráfica raiz mesmo, operando com análise, padrões, Fibonacci, e é isso que eu aplico aqui no Forex. E quando eu comecei a pesquisar conteúdo sobre Forex, gente, eu simplesmente fiquei assustada, porque parecia um bicho de 7 cabeças. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês que com uma análise simples eu consegui surfar essa operação. Minha entrada foi aqui no ativo U100, que é mais conhecido como Nasdaq, tá? Então, eu vou falar aqui pra vocês, sem termos técnicos, vou tentar trazer uma abordagem bem simples, que realmente esse vídeo é para iniciante no Forex. Então, quero que vocês consigam entender de uma maneira muito clara e objetiva, tá? Eu utilizo aqui o meu indicador Trend Pro, só que como qualquer indicador, eu utilizo ele para confirmações. Faço análise básica aqui, tá? Não é porque o indicador deu compra que eu vou comprar, que ele deu a venda porque eu vou vender. O indicador, ele sempre vai servir para facilitar e para confirmar o que você já possivelmente está enxergando no gráfico, ou então caso você esteja enxergando uma compra e ele te dá uma venda, liga um alerta. Então eu sempre usei o indicador dessa forma, que é a forma correta, né? Ele vem para agregar. Vamos lá então, comecei a analisar o gráfico nesse momento aqui, que foi mais ou menos umas 9 horas na abertura do dólar, tá? Identifiquei que aqui nessa região, onde tem essas duas linhas amarelas, era uma região muito forte, uma região de captura de liquidez, uma região de order block. Confirmei isso aonde? Lá no nosso queridinho indicador Volume Pro. Olha só, essa região cinza aqui, nós tínhamos máxima de H1, um pouquinho mais acima máxima de D1 e mais aqui abaixo a máxima de H4. Então olha como era uma região muito boa. E aí o que aconteceu? Vamos dar um zoom aqui. Às 9 horas o dólar abriu, capturou aqui essa região, não conseguiu romper, capturou e derreteu, certo? Quando ele fez esse movimento de baixa, o indicador me apontou a venda, então eu tenho uma primeira confirmação aqui. Ele fez o rompimento da VWAP, que é um indicador que eu tenho utilizado bastante. Se você quiser um vídeo explicando sobre esse indicador, deixa aqui nos comentários. E ele fez um rompimento de uma estrutura, ele rompeu esse fundo aqui, ó, que o preço vinha trabalhando, né? Uma pequena lateralização, aqui tínhamos um toque, 2 toques, 3 toques, então ele rompeu essa região. Aqui eu já tenho uma impulsão de baixa. E aí agora, eu preciso achar um ponto de entrada, que eu não posso vender aqui nesse fundo, né? A gente tinha uma região de fundo aqui. Quando o preço deixou esse pavio e começou uma correção, tia Agatha, rainha da Fibonacci, pegou uma Fibo e simplesmente mediu o alvo dessa correção. As correções de Fibonacci, né, elas servem, eu utilizo a retração, elas servem para nos mostrar os pontos para que a gente entre e fique melhor posicionado, né? Até para o meu stop não ficar tão caro, porque se eu vendo aqui no fundo, aonde eu vou colocar o meu stop, né? Se o último topo tá lá em cima. Então, o que eu fiz? Fiquei de olho nessa correção. Agora, vamos observar mais de perto aqui comigo, tá? Eu vou colocar no layout 2 aqui, que está sem o indicador, só para vocês conseguirem ver o desenho. Então, vejam só, ele fez a impulsão de baixa e começou uma correção. E olhem só a correção, que coisa mais linda, que eu sou apaixonada. Tocou aqui no 50% no 61.8 e não conseguiu fazer o rompimento, certo? A minha venda, o meu ponto de venda foi exatamente aqui. Entrei vendida aqui nessa região. E aí, o que aconteceu? O preço
veio até aqui, fiquei positiva, e aí tivemos às 10h30 a abertura da bolsa. A bolsa abriu em alta, veio aqui capturar a liquidez mais uma vez e fez essa negação maravilhosa aqui no 78,6. O primeiro candle retraiu, voltou, fechou aqui abaixo. Quando nasceu o segundo candle, que ele buscou novamente essa região e ele começou a voltar, eu vendi mais. Fiz um preço médio aqui, fiquei melhor posicionada, acreditando nesse movimento de baixa. E desci vendida aqui, deixa eu mudar pro Trend Pro, e desci vendida aqui até esse fundo. Já vou tirar a FIBO aqui, que a gente já falou sobre ela. E eu coloquei o meu alvo aqui nesse fundo. Deixa eu colocar uma linha. Coloquei o meu alvo aqui nessa região de fundo. Coloquei até um pouquinho mais pra cima por conta do spread. E ele pegou o meu alvo. Eu não tenho, gente, filmagens, vídeos pegando o meu take. Eu acabei que não tava na frente do gráfico, mas eu peguei um vídeo que ele tava muito próximo ali do meu take, que eu postei lá no Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Esqueça tudo que vocês já viram por aí, porque aqui quem sabe faz ao vivo. Estou posicionada surfando uma venda aqui no Nasdaq e essa operação foi passada ao vivo aqui para o pessoal da comunidade. Já está me pagando aqui, ó, mais de 10 mil reais. Mas, Agatha, como você sabia que o alvo era ali naquela região e que ele não ia derreter, que ele não ia buscar regiões mais abaixo? Se a gente tirar um zoom do gráfico, uma análise básica aqui, né? Uma análise bem básica, a gente consegue ver que o preço está trabalhando numa consolidação aqui. Ele não consegue romper essa região. Então, ele está preso nessas duas zonas. Então, por isso, eu entendi que o alvo ali seria curto, que eu não poderia esperar uma movimentação tão longa, porque ele está nesse momento aqui de consolidação. Coloquei o meu take aqui, foi lindo, pegou e voltou lá para cima. E aqui no indicador Volume Pro, também me mostrava que era uma região muito forte. Então, eu não quis arriscar, deixei o meu alvo aqui e foi lindo. Então, usei assim, gente, o básico do básico para fazer essa entrada, que foi compartilhada lá dentro da minha comunidade do Forex. Estávamos ao vivo. Então, se você quer fazer parte da minha comunidade de Forex, você adquirindo o indicador Trend Pro, que é esse que está aqui na sua tela, você ganha um mês da comunidade gratuita para que você possa entender como eu analiso o mercado, como que eu utilizo o indicador como confirmação, como que eu faço leitura do movimento utilizando a nossa ferramenta. Você ganhou um mês gratuito de acesso aqui e consegue pegar essas oportunidades junto comigo e junto com o Lucas, que nós fazemos ao vivo e também mandamos lá dentro do nosso grupo. Espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer aqui para vocês uma análise muito simples que eu fiz hoje, onde o preço capturou as máximas anteriores, fez esse rompimento aqui da estrutura, rompimento da VWAP, e eu entrei na correção de Fibonacci a favor desse movimento de baixa. E fica a dica aqui para vocês, utilizem Fibo. Ela sempre vai te orientar se o preço está para uma alta ou se ele está para uma venda. Por exemplo, aqui agora, nesse exato momento, nós temos uma venda marcada, né? Eu posso colocar uma Fibo aqui e vejam a mágica acontecendo. Olha onde o preço está segurando, região de 50% e 61,8. Então, se o preço está trabalhando abaixo dessas regiões, nós ainda olhamos para venda. Se o movimento rompe essas regiões, aí sim acaba que ele quebra uma estrutura e ele desconfigura aquela operação que a gente estava olhando. Turma, é isso, espero que tenham gostado. Deixem aqui os feedbacks de vocês para que eu possa voltar e fazer mais vídeos como esse.